Lembrando que é o mindfulness, vem de mind, mente em inglês, consciência. Em português a gente chama de atenção plena. Mindfulness consiste em viver o presente, prestando atenção ao aqui e agora. Atenção plena significa que você foca toda a sua atenção no momento presente. Qual é o fundamento disso? O momento presente é o único momento em que você realmente está. O passado já não existe mais. E o futuro também não existe. Existe apenas em fantasia. O único momento que você pode viver plenamente é o momento presente. Quando nós aprendemos a focar a nossa atenção, nossa mente, em algum objeto no momento presente, automaticamente nós estamos no nosso lado adulto. O lado adulto é o lado que, numa personalidade saudável, deve comandar as nossas decisões e, estando no lado adulto, nós vamos viver em equilíbrio mental. Se eu vou para o passado, ou eu vou para o futuro, ou eu vou entrar em depressão, ou eu vou entrar em ansiedade. Em geral, quando eu vou para o passado, eu entro em depressão. Puxa, mas que besteira que eu fiz. Minha infância, que coisa horrível. Como é que eu fui nascer numa família assim? Olha o que meu pai me fez, olha o que minha mãe falou para mim. A minha tia, nossa. Então, quando a gente vai para o passado, quase sempre a gente acaba entrando em depressão. E quando a gente vai para o futuro, em geral, a gente entra em ansiedade. Nossa, o que vai acontecer comigo? Eu posso perder o emprego. E a nossa mente começa a divagar, e a gente acaba entrando em ansiedade. Amanhã eu tenho que apresentar o meu relatório para o chefe. Nossa, eu estou até imaginando o meu chefe olhando com cara feia. E a gente vai fantasiando as coisas mais absurdas. Tem gente que fantasia o próprio enterro. A nossa mente não tem limites para fantasiar que não presta. E a gente vai, então, entrando por uma gama de emoções totalmente disfuncionais que não vão nos ajudar a resolver o nosso problema hoje. Então, o mindfulness compreende exercícios para ajudar a nossa mente a focar no momento presente. Você pode sentar, pode deitar, você pode fazer de pé mesmo, não tem problema. Onde você estiver, você pode fazer. Eu vou inspirar. Quando eu inspirar, eu vou simplesmente dizer na minha cabeça, eu sei que eu estou inspirando. E quando eu expirar, tirar o ar, eu vou simplesmente dizer na minha mente, eu sei que eu estou expirando. 5 a 10 minutos. Então, perguntaram para Buda qual era a coisa mais importante ao andar ou ao comer. E ele simplesmente respondeu isso. Quando você andar, saiba que você está andando. Quando você comer, saiba que você está comendo. Quando você anda, a coisa que você menos faz é pensar que você está andando. Quando a gente está comendo, o que menos a gente faz é pensar no ato de comer. O que a gente faz quando está comendo? Assiste televisão, olha para o celular. Agora, o segundo exercício, que é praticamente idêntico a esse. Você simplesmente vai prestar atenção quando você inspira na sensação física do ar passando geladinho pelas narinas e pela garganta. E quando você expirar, você vai prestar atenção no ar saindo pelas suas narinas mais quentinho. Quais são as duas circunstâncias em que eu posso usar esses dois exercícios? Um é como meditação regular. Todo dia eu reservar 5 a 10 minutos. Isso é o ideal. Qual é o segundo momento em que eu posso utilizar esses dois exercícios? Quando eu estou tendo uma crise de ansiedade. Principalmente se essa crise for de pânico. Se você tiver uma crise de ansiedade ou de pânico,
e você tentar enfrentar a crise usando o pensamento, que eu vou dizer para você, a ansiedade vai piorar. Quanto mais você fica elaborando na sua mente durante uma crise de ansiedade, mais essa crise vai se tornar forte. Principalmente se você disser coisas assim: tem que parar essa ansiedade. O que está acontecendo comigo? Puxa, mas por que de novo uma crise de ansiedade? Nossa, você vai fazer. Que droga! Não, por que eu nasci assim? Coisas assim. Quando você está focado no aqui e agora, não há espaço nem para ansiedade nem para depressão. Excetuando-se, claro, se entrar alguém aqui, um terrorista, agora, com uma bazuca, a gente vai entrar numa reação de medo, mas é um medo fisiológico. O medo é para nos preparar ou para fugir ou para lutar. Agora, se não tem nesse momento nada que justifique uma reação de luta ou fuga, então minha mente não tem por que entrar em ansiedade. E nem em depressão, porque eu não estou pensando sobre os reveses do passado. Então, gente, a amígdala, não a amígdala da garganta, tá? Mas tem a amígdala no cérebro, a amígdala e o hipocampo, que é uma região de memória associada mais a questões emocionais, essas regiões fazem parte do sistema límbico. E elas podem ficar hiperestimuladas numa pessoa que constantemente vive reações de ansiedade. Ela começa a ficar hipertrofiada. Quando você faz exercícios de mindfulness, quando você faz terapia, aprende a refletir melhor, você desenvolve o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro responsável por planejamento, por execução. Quanto mais energia você coloca no córtex pré-frontal, mais o córtex pré-frontal manda correntes inibitórias sobre a amígdala e hipocampo. E, consequentemente, você consegue lidar com as suas emoções de uma forma muito mais tranquila. Então, o que a gente está fazendo aqui do ponto de vista anatômico é fortalecer o nosso córtex pré-frontal. Fortalecer o lado para facilitar o lado racional do cérebro. Tá? Porque se você fortalece o lado só emocional, a sua parte racional diminui de força e você vai entrar com mais frequência em crises de ansiedade. Ficar ansioso, vou fugir da situação, a ansiedade vai melhorar. Só que toda vez que eu chegar perto dessa situação, eu já entro em ansiedade. Então, a questão é a gente aprender a entrar em contato com essas situações. Se você sabe que você vai entrar em ansiedade, já vai praticando a respiração. Se você está com ansiedade, não sai do lugar. Pode parecer difícil no começo, mas não sai. Porque se você sair e sua ansiedade diminuir, o seu cérebro vai associar a reação de fuga com a melhora da ansiedade. E aí vai virar um círculo vicioso. Ao invés disso, aguenta firme, presta atenção na sua respiração, foca na cor da roupa da pessoa ao lado, descreve para você mesmo a cor da roupa da pessoa ao lado, o tipo de roupa, o rosto da pessoa, essa pessoa, não precisa falar que é feia ou bonita, só o olho é assim, o cabelo está assim. Por quê? Você está concentrando-se no agora. E aí você vai perceber um milagre na sua vida. Um milagre. A ansiedade vai embora. E quando você teve a sua primeira vitória, as outras vão ser cada vez mais frequentes. Se tiver um problema, um dia voltar a ansiedade, não deu certo, ok, se perdoa, não fica se martirizando. Volte a praticar a atenção plena no ambiente onde você está, sem fugir. O seu cérebro precisa ser disciplinado a enfrentar a situação que você está enfrentando. Não fuja da raia. Fica lá, a não ser que haja um perigo real. Use o ato de caminhar para praticar a atenção plena. Número 4. Então, escolha um local onde você possa caminhar sem muitas distrações. Comece a caminhar em seu ritmo normal.
e direcione sua atenção para as sensações dos seus pés tocando o chão. Sinta o peso do seu corpo se movendo de um pé para o outro. Então, quando eu coloco o pé esquerdo, eu sinto o peso aqui. Quando eu coloco o pé direito no chão, eu sinto o peso mais do lado direito. Preste atenção aos músculos das pernas, aos movimentos dos braços e ao ritmo da sua respiração. Note o ambiente ao seu redor, os sons, os cheiros, as paisagens, mas sem se prender a eles. Apenas observe. Só observe. Se sua mente se distrair com pensamentos, gentilmente traga sua atenção de volta para as sensações da caminhada. Quinto, observação de sons. Sente-se confortavelmente e feche os olhos se você desejar. Leve sua atenção para os sons ao seu redor. Não tente identificá-los ou nomeá-los, apenas ouça. Note os sons próximos e os distantes, os agudos e os graves, os contínuos e os intermitentes. Deixe os sons virem e irem, sem apego ou aversão. Apenas observe sua natureza transitória. E o passo 5, se um pensamento surgir, apenas observe-o e gentilmente retorne sua atenção para os sons. Observou o pensamento, ok, dá tchau para ele e volta sua atenção para o som. Então, nesse exercício, a minha âncora para a realidade são os sons. A grande maioria dos centros de mindfulness, de terapia baseada em mindfulness, orientam sempre a começar qualquer exercício de mindfulness com 2 minutos de respiração. Reconhecer. Pare o que estiver fazendo e reconheça como você está se sentindo neste momento, fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Você vai parar o que você está fazendo, você vai olhar para você. E você vai perceber, entrar em contato com a tua parte física, como que eu estou tenso, estou relaxado, tem alguma parte do meu corpo que está doendo, tem alguma parte do meu corpo que está contraída. Você vai entrar em contato com as suas emoções, como é que eu estou me sentindo agora. Direcione a sua atenção para a respiração, sentindo cada inspiração e expiração. Use a respiração como uma âncora para o momento presente. Expanda sua atenção da respiração para todo o corpo. Observe quaisquer sensações corporais, pensamentos ou emoções que estejam presentes. E permita que tudo esteja ali sem julgamento. O mindfulness parte do princípio que grande parte do nosso sofrimento acontece porque nós nos fundimos a nossa mente. Fundir significa nós estamos nos identificando como se nós fôssemos a nossa própria mente. Então, quando eu estou imaginando algo ruim, parece que sou eu que estou vivendo esse algo ruim. Quando você simplesmente observa e diz assim, eu estou observando esses pensamentos da minha mente, você está dando um passo para trás e criando um espaço entre você e a sua mente. Isso na psicologia se chama defusão cognitiva. Defusão cognitiva é o contrário da fusão. Na fusão, eu não consigo enxergar direito porque eu tenho a sensação de que eu sou a própria mente. Eu sou os meus pensamentos de ansiedade. Eu sou as minhas emoções de culpa, de frustração, de tristeza. Eu sou isso. Quando eu dou um passo para trás e simplesmente observo, eu faço a defusão cognitiva. Então, eu criei um espaço entre a minha mente e o meu verdadeiro eu. Eu não sou mais a minha mente. Eu sou o meu eu e os meus pensamentos, os meus sentimentos estão lá na minha mente. Então, isso cria em mim um estado
em que eu passo a ter poder sobre a minha mente. Poder, não no sentido que eu vou apagar os meus pensamentos ou os meus sentimentos, mas poder no sentido em que eu vou reagir como eu quero e não no piloto automático. Quando você passa a simplesmente observar, você faz a defusão cognitiva. Observação dos pensamentos como nuvens vai ajudar a criar distância dos seus pensamentos. Sente-se ou deite-se confortavelmente e feche os olhos. Imagine que sua mente é o céu e seus pensamentos são nuvens. Tudo que aparecer na sua mente como pensamento, você vai considerar como se fossem simples nuvens. Então, os pensamentos, assim como as nuvens, aparecem e desaparecem. Cada vez que um pensamento surgir, imagine-o como uma nuvem flutuando no céu. Não tente segurá-lo ou expulsá-lo. Nunca, nunca, nunca lute contra um pensamento. Quanto mais você luta contra um pensamento ou uma emoção, mais força você está dando para esse pensamento e para essa emoção. Aqui vai o motivo porque as pessoas sofrem de tanta ansiedade, porque as pessoas ainda querem lutar contra a ansiedade. Não faça isso. Não lute contra a ansiedade. Simplesmente observe a ansiedade como uma nuvem. Está lá a nuvem da ansiedade. Simplesmente observa e ela vai embora. Apenas observe a nuvem, o pensamento aparecer, flutuar, depois desaparecer, dando lugar a outra nuvem. Reconheça que você não é seus pensamentos, mas sim um observador deles. Esses exercícios vão ajudar, usando uma linguagem mais técnica, a fortalecer a sua identidade e a desenvolver a habilidade da defusão cognitiva. Quanto mais você for a sua mente, menos consciência você vai ter de si mesmo e mais vai sofrer emocionalmente. Quanto mais você aprende a se distanciar da sua mente e simplesmente observá-la, mais você adquire força para você exercer a sua vida com autonomia. A imensa maioria da humanidade vive no piloto automático. E na psicoterapia a gente aprende a sair do piloto automático e passar a viver com consciência plena. Como disse Buda, quando eu estiver respirando, eu sei que eu estou respirando. Quando eu estiver andando, eu sei que eu estou andando. É simples assim.